Olá pessoal, nós temos aqui algumas notícias para vocês hoje aí, alguns preços aí de alimentos novamente vão estar subindo no Brasil. Eu quero que vocês confiram aqui nesse vídeo com a Paula, aqui da Revista Oeste, muito interessante. Acompanha comigo aí. E os brasileiros que gostam de incluir café e carne na feira do mês devem preparar o bolso. Projeções de economistas entrevistados pelo jornal Globo indicam que o preço desses alimentos continuarão a subir neste ano. A alta no preço da carne em 2025 deve ficar na casa dos 7,5%. Já a do café pode chegar a 20%. No ano passado, o café acumulou alta de quase 40%, alcançou o maior preço da história e contribuiu para que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor fechasse acima do teto da meta. No mesmo período, o preço da carne também disparou 37%, o maior aumento desde 2019, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Também em 2024, o Brasil obteve a quarta maior inflação de alimentos da América Latina, com alta de aproximadamente 8%. É isso, né, Piotr? A gente tem trazido todos os dias aqui no Sem Filtro informações sobre a economia. Que absurdo, né? Essas altas dos preços aí, onde é que o Brasil vai parar com o preço dos alimentos, né? Que era uma coisa que parece ser tão acessível à população, mas continua com a análise aqui do Piotr, que é incrível o que ele fala. Observa aí. Sobre o preço dos alimentos, que está impactando, claro, obviamente, no bolso dos brasileiros. O governo está preocupado, não sabe o que fazer e não traz respostas, soluções possíveis aí para essa inflação que está, obviamente, impactando no preço da cesta básica dos brasileiros. Uma inflação menor que traria poder de compra ao trabalhador, independentemente se ele trabalhar 5 por 2, 6 por 1, 4 por 3, enfim. Aliás, voltando só ao assunto anterior, boa parte dos jovens hoje quer ser empreendedor e consegue ser empreendedor. Há um trabalho hoje no Brasil de microempreendedor individual. Sabe quanto trabalha um microempreendedor individual? Muito mais, porque ele precisa dar resultado. Se ele tem demanda, ele não vai abrir mão de um serviço, ou seja, de uma proposta de trabalho, de uma demanda que ele tenha por trabalhar, em que ele está acertado o preço, porque ele está preocupado com escala 6 por 1 ou 5 por 2. Isso é de uma teoria sindical do século passado, cheia de teia de aranha, que o PT não consegue se desvencilhar porque não tem ideia nenhuma do país e não entende o momento da economia. Hoje nós temos inflação no país por algumas razões. Primeiramente, o governo gasta demais. Quando ele gasta demais, ele tem que buscar dinheiro, ou seja, no mercado. Aí você tem hoje, por exemplo, falta de poupança no país porque todo mundo vai lá... Eu gosto bastante dessa análise do Piotr, ele é incrível, totalmente assertivo toda vez que vai fazer essa análise. Acompanha mais aí, pessoal. Boa parte das pessoas e dos bancos emprestam para o governo. Um pequeno negócio que poderia fazer um investimento para aumentar a produção dele, o dinheiro está muito caro para fazer esse empréstimo. Ele não vai conseguir, então ele não faz o negócio avançar, ele não faz crescer o empreendimento dele para ofertar, por exemplo, mais alimento. Você acha que uma indústria ia fazer hoje, num momento como esse, há uma taxa de juros que os bancos cobram? Não estou falando nem de taxa Selic. Não, mas o governo está sugando o que se chama de a poupança que tem hoje no país. Então, começa com o governo gastando mais. Aliás, tem uma técnica, tem frases muito claras de dois dos maiores líderes do século passado, o presidente Donald Reagan e também da Margaret Thatcher, que fala o quanto que o Estado, quando ele gasta demais, o quanto que ele gera inflação e problemas para a economia do país. Eles só reproduziram um conhecimento que a economia deixou há muito tempo lá. Todo mundo entende isso, todo mundo que está disposto a entender o que de fato está acontecendo. O governo está se prendendo a qualquer coisa. Veja só que agora, laranja digamos, a fruta mais básica do Brasil. Se você quer alguma coisa barata, você come uma laranja. A gente ouviu do ministro-chefe da Casa Civil, assim, se a laranja está cara, compra outra coisa. A outra coisa custa mais cara, mas ele não vai à feira. É um absurdo, né? Como é que esse pessoal vive em outro mundo, né? Como o Piotr tá dizendo, se tu quer comprar laranja, tá muito caro, mas eles te indicam que tu comprar outra fruta, sendo que o preço da laranja já seria o mais barato, né? É incrível. Vamos acompanhar o restante aqui da análise dele. Ele não vai ao mercado, ele não entende absolutamente nada. Agora os brasileiros estão indo. E aí você vê, obviamente, a popularidade do presidente Lula derretendo, inclusive nos institutos de pesquisa que, né? Convenhamos, são muito amigos do Palácio do Planalto, desde quando eles estavam concorrendo para voltar ao poder. Quando se vê uma situação como essa, o governo hoje é um meme ambulante, é uma piada pronta, ele não tem solução para absolutamente nada. E aí, quem é que gera, por exemplo, a possibilidade de ter mais comida, mais investimento no campo? O que o governo falou do agronegócio brasileiro?
Quando você precisa de oferta grandes, não vai resolver isso só com a agricultura familiar, em que pese a importância da agricultura familiar, que deve ter apoio sim e tudo mais, mas não é isso. Você precisa de oferta, e oferta quem faz é o agronegócio de grandes propriedades. Carne, por exemplo, quanto que você acha que de pequena propriedade vai ofertar de carne no país? E se você tem menos oferta, muita demanda, porque o governo incensou muito o consumo, com uma série de programas, obviamente, para gerar, obviamente, demanda e as pessoas gastarem, elas estão dispostas, porque qualquer dinheiro que chega na mão da pessoa mais pobre vai para a comida, o que é natural, é uma demanda reprimida por comida. Só que você não ajudou a outra ponta a oferecer. Bom, regra básica de inflação. Pouca oferta, muita demanda, inflação. Sem contar o principal dado que o governo traz, que é um dos piores. O crescimento dos gastos do governo, ou seja, gerando problema para a economia do país no longo prazo, não é só no curto não, no curto, no médio e longo prazo. Pessoal, vocês acham aí que é diminuir gastos do governo ou tirar esse governo realmente mudar aí nas próximas eleições para outro governo? Me diz aí nos comentários, porque essa inflação que está aí só vai piorar, né? Como está indo. Esses problemas que o governo Lula está gerando neste momento, esses problemas estão sendo gerados agora, vão demorar a passar. É, de novo, um ataque de gafanhotos vermelhos. Bom, e na esteira